Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece, eu sou o Dantas e hoje nós estamos na quinta e derradeira aula sobre introdução à história da filosofia, filosofia contemporânea. Antes de mais nada, antes de eu iniciar aqui, eu quero dizer que todas as aulas serão apenas introdutórias. Isto é, eu não tenho a intenção de demonstrar todos os pontos e tampouco ensinar os principais conceitos e métodos de investigação filosófica, mas apenas aqueles que julgam enquanto históricos serem fundamentais para o entendimento. Quem está interessado em entender não apenas como surgiu a filosofia na Grécia, mas o porquê e como a filosofia se desenvolveu ao longo da história ocidental. Portanto, as aulas aqui serão apenas introdutórias e sobre a história da filosofia. Não é propriamente filosofia. Eu não estou dando aula de filosofia, mas estou dando aula aqui sobre a história da filosofia. Em outro momento, sim, eu tratarei de questões mais filosóficas em determinados filósofos, aí nós abordaremos e nos aprofundaremos mais. Aqui é apenas uma introdução e um apanhado geral da história da filosofia. Então, para começarmos aqui, vamos aqui na linha do tempo. Veja só que na linha do tempo, primeiro eu falo sobre Homero e Hesíodo, depois os pré-socráticos, depois os clássicos, os filósofos medievais, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, depois filosofia moderna, em que eu trago duas correntes filosóficas que são o racionalismo e o empirismo, e agora a filosofia contemporânea. Então vamos aqui para o slide. Vejam só. Temos aqui uma filósofa e um filósofo e também um prédio aqui, que logo vocês saberão de que se trata esse prédio e quem é essa filósofa e quem é este filósofo. Vamos primeiramente aqui ao contexto histórico. Então, os séculos 19 e 20. Então, a filosofia contemporânea ela vai iniciar no século 19, tá? Marcados por grandes transformações sociais, políticas e tecnológicas. Duas guerras mundiais, uma por volta ali de 1914, se eu não me engano, termina ali por 1918, e a Segunda Guerra que termina ali em 1945, em que surge, por exemplo, a Carta dos Direitos Humanos. Então, esses filósofos estão dentro desse contexto, então eles vão abordar questões sobre os valores humanos, a razão, né? Ou seja, até que ponto a razão trouxe benefícios, a razão que os iluministas tanto defenderam, né? Ou seja, depois do famoso iluminismo, duas guerras, a seção aqui, ó, de ideologias totalitárias como o comunismo, fascismo e o nazismo, desafiando a liberdade individual e a democracia. Então é dentro desse contexto que esses filósofos vão desenvolver as suas filosofias, os seus pensamentos, as suas teorias para tentar resolver esses problemas. Então, não é diferente, ou não foi diferente com a filosofia contemporânea com relação ao surgimento de correntes filosóficas, tal como surgiu ali na filosofia moderna, o racionalismo e o empirismo. Na filosofia contemporânea vai surgir inúmeras correntes filosóficas, certo? E dessas muitas correntes, eu trouxe duas correntes aqui. Eu escolhi essas duas. O existencialismo, que foca na experiência individual e na busca pelo sentido da vida. Principais pensadores do existencialismo: Sartre, Camus e Heidegger. Heidegger aqui, ele é, de algum modo, incluído no existencialismo, ele não é necessariamente um existencialista, tá? Ele foi, eu diria, um precursor no sentido de influenciar filósofos que depois, posteriormente, se tornaram filósofos existencialistas. E pelo termo existencialismo, a gente já consegue entender que se trata da questão da existência humana. Porque na grande maioria, veja, não todos, mas na grande maioria dos filósofos existencialistas, eles foram ateus. E, portanto, Deus não existe para eles e cabe a nós, seres humanos, saber o que nós iremos fazer com as nossas vidas. Então, daí tem-se o existencialismo. Teoria crítica, Escola de Frankfurt. Sim, aquele prédio trata-se da Escola de Frankfurt. Nessa escola, eles desenvolveram questões sobre crítica à sociedade industrial e à cultura de massas. Principais pensadores foram eles: Adorno, Horkheim, Marcuse. Eu não consigo pegar aqui nenhum dos meus livros, mas eu tenho um livro que fala sobre cultura de massa que aborda inúmeros filósofos, mas aqui eu estou trazendo os principais. Tá? Tem inúmeros mesmo. Tem outros de grandes nomes, mas esse daqui, é como eu falei, a gente tem que escolher alguns. E eu escolhi esses três aqui como sendo ali um dos principais.
Conceitos tratados na Escola de Frankfurt: indústria cultural, alienação e razão instrumental. Eu demorei inclusive para fazer este vídeo aqui porque eu estou de mudança, então assim tá bem complicado eu gravar vídeo. Eu aproveitei um tempinho aqui para poder fazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Então eu peço desculpas aí pela demora. E se você gosta desse conteúdo, aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu comentário tanto para criticar como para elogiar e também compartilhe este conteúdo para que mais pessoas cheguem a este conhecimento. Você sempre comentando aqui, pode ter certeza que você vai estar ajudando muito o canal. Ajuda muito mais ainda, por exemplo, do que um like. Claro, deixe o seu like ao final do vídeo caso você goste, mas o comentário para mim é mais relevante, é mais fundamental do que o like. Então aquele filósofo que eu coloquei, ele é o Martin Heidegger. Heidegger nasceu em 26 de setembro de 1889, portanto no século XIX, Friburgo, em Brisgóvia. 26 de março de 1976 foi o dia do seu falecimento. Foi um filósofo, escritor, professor e reitor universitário alemão. Analisou a relação entre o ser humano e o mundo e a questão da morte e a autenticidade. Conforme eu falei, apesar de Martin Heidegger ser frequentemente associado ao existencialismo, ele preferia não se autodenominar existencialista. É sabido que suas ideias tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do existencialismo, influenciando, por exemplo, filósofos como Jean-Paul Sartre. Ali ele escreve sobre inúmeras coisas, por exemplo, ele tem uma obra, essa obra aqui, ó, Kant e o Problema da Metafísica. Eu posso dizer que essa obra é uma obra assim, interessantíssima, e eu diria mais, eu vou mais além agora para os que gostam da filosofia de Kant. É uma das melhores obras das que eu li dos comentadores, porque Heidegger ele não é só um comentador de Kant, ele não só comenta a filosofia de Kant, ele também vai filosofando em cima ali da filosofia de Kant. E o que ele está abordando nessa obra? Basicamente sobre o problema da metafísica, como o próprio nome sugere. Ele vai ali desenvolver teorias ali sobre, citando Kant o tempo todo, como que o problema da metafísica ali em Kant, ou o que é esse problema da metafísica em Kant, e como que Kant ele soluciona, vamos dizer assim, esse problema da metafísica. Aqui eu trouxe as influências, ou seja, os filósofos que influenciaram, sobretudo um filósofo dos muitos filósofos que influenciaram o Martin Heidegger. Fenomenologia, raízes do pensamento heideggeriano. Heidegger baseou suas reflexões na fenomenologia de Edmund Russell, que buscava e descreveu os fenômenos da consciência como se apresenta a experiência imediata. Fenômeno aqui é tudo aquilo que se apresenta a nós, ou seja, tudo que se mostra a nós, uma coisa que nós olhamos para essa coisa e essa coisa é objetada na nossa mente, ali é um fenômeno. O modo pelo qual eu falo, o modo pelo qual eu me expresso aqui para você é um fenômeno, ou seja, eu estou aparecendo aqui falando para vocês, isso é um fenômeno, tá? Sua obra mais famosa, Ser e Tempo, explora a questão fundamental do ser, questionando o que significa ser para o ser humano. Dasein. Heidegger introduziu o conceito de Dasein para designar o ser humano como ser no mundo, ou seja, um ser que está sempre em relação com o mundo e com os outros. Isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, Heidegger introduziu o conceito. Isso aqui me faz lembrar o seguinte, aquela questão bem conhecida, o que torna uma pessoa um filósofo, uma filósofa, né? Ou seja, quais são os critérios para uma pessoa se tornar filósofa? Eu diria que um dos principais é um desenvolvimento de um conceito, ou seja, uma teoria. Você pensar o mundo e através desse seu modo de pensar, você desenvolver uma teoria sobre algo que você está pensando, algo que você está tentando resolver, percebe? Então por isso que Heidegger aqui ele foi considerado um filósofo existencialista, porque ele trata dessa questão do ser humano no mundo, ou seja, o ser no mundo, aquilo que é enquanto tal, sabe? Ou seja, um ser que está sempre em relação com o mundo e com os outros. Então vamos aqui para a filósofa agora, que vocês vão conhecer. Essa é Hannah Arendt. Leiden. Nasceu em Leiden, 14 de outubro de 1906. Nova York, Estados Unidos, 4 de dezembro de 1975. Foi quando ela morreu. Ou seja, ela nasce em Leiden e morre nos Estados Unidos. Ela nasce na Alemanha e morre nos Estados Unidos. Foi uma filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais influentes do século XX. Estudou os conceitos de poder, autoridade e totalitarismo, além da condição humana na modernidade. Hannah Arendt tem uma obra fenomenal que se chama Origens
do Totalitarismo, essa obra aqui, que inclusive tem um link aqui na descrição, que te leva para a Amazon. Você comprando com este link, você vai estar ajudando o canal, que ainda não é monetizado. Eu estou sempre ressaltando isso, porque de fato o canal não é monetizado, e ainda que fosse eu também falaria para ajudar e crescer o canal, eu poder produzir coisas com mais qualidade, conteúdos com mais qualidades aqui, né? Temas centrais: crise da razão, questionamento da capacidade da razão em solucionar problemas da humanidade. Alienação, sentimento de desconexão do indivíduo com o mundo e consigo mesmo. Isso aqui é muito interessante. Hannah Arendt, ela trata sobre essa questão de alienação, porque o ser humano, quando ele se envolve muito no coletivo, ele acaba perdendo a identidade dele. E esses movimentos totalitários são movimentos coletivistas. Não estou dizendo que o coletivo gera necessariamente o totalitarismo, mas todo totalitarismo tem uma sine qua non que seja coletivista. Entende? Ou seja, nem todo coletivista, nem todo coletivo é totalitário, mas todo totalitário é coletivista. Ou seja, é uma sine qua non, lembra do termo? Sem o qual não há. Ou seja, não há totalitarismo se não houver um movimento de massa, tá? Uma cultura de massa, um movimento hegemônico, um pensamento hegemônico, uma ideia hegemônica na sociedade. Condição humana, reflexões sobre a natureza humana, a liberdade e a finitude. Política, crítica aos sistemas políticos totalitários e busca por novas formas de organização social. Eu trouxe aqui a preocupação principal de Hannah foi, sem dúvidas, com o totalitarismo. Em Origens do Totalitarismo, uma de suas obras mais conhecidas, Arendt investiga as raízes do totalitarismo, analisando o nazismo e o comunismo stalinista. Ela busca entender como os regimes totalitários surgem e se consolidam, destacando a importância de conceitos como terror e ideologia. Ela também trata de um conceito aqui que é muito conhecido, que é sobre a banalidade do mal. Em seu estudo sobre o julgamento de Adolf Eichmann, Arendt cunhou a expressão banalidade do mal para descrever a capacidade de pessoas comuns cometerem atrocidades em nome de uma ideologia. Essa ideia gerou grande debate e continua a ser relevante para discutir a responsabilidade individual em contextos de violência. Existe um filme chamado é um filme sobre ela, Hannah Arendt, em que ela é convidada a participar do julgamento desse sujeito aqui, Adolf Eichmann, e fazer uma análise filosófica a respeito desse sujeito. E ela fez uma análise filosófica e chegou, segundo as suas teorias, as suas teses filosóficas, para ela, Eichmann, ele não era um homem mau, essencialmente, mas ele, por uma questão de hegemonia de pensamento, ele cometia coisas sem perceber o quão mal eram aquelas coisas. Ou seja, por isso do termo banalidade do mal. Ela diz o seguinte, ó, em nome de uma ideologia, cometeram atrocidades em nome de uma ideologia. Essa ideia gerou grande debate e continua a ser relevante para discutir a responsabilidade individual em contextos de violência. Porque ao perguntar para ele, né, sobre o que estava acontecendo ali, ele falou, olha, eu sabia, né, ali o que estava acontecendo, tal, mas a minha função, eu estava ali para obedecer uma função, ele cuidava da parte logística, em que colocava as pessoas dentro daqueles vagões que eram levadas para o extermínio, para o campo de concentração, para a câmara de gás. Assim, terrível, né? A gente já conhece a história. Mas o sujeito, ele apenas cuidava ali da logística, ou seja, para ele era um trabalho. Ele não era ele que ia lá e matava necessariamente as pessoas, mas ele cuidava do processo. E de uma forma tão muito fria, por isso ela vai dizer a banalidade do mal. Quando ela chega a dizer que esse homem não era mau, as pessoas não entenderam ela. Claro que tem todo um conceito por detrás, tem toda uma teoria, um desenvolvimento ali dos conceitos filosóficos dela para você entender sobre o que é essa banalidade do mal, ou seja, o mal banal. É você cometer o mal, a pessoa cometer o mal sem saber que está cometendo o mal. Percebe? Um pouquinho aqui sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi um importante centro de pensamento social e filosófico do século XX, associada ao Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, fundada na década de 1920.
Ela reuniu intelectuais que buscavam compreender as transformações da sociedade moderna, especialmente sob a ótica da teoria crítica. Então, essa teoria crítica, por exemplo, os filósofos, como alguns daqueles que eu citei, Adorno, Marcuse, eles vão desenvolver ideias, por exemplo, e fazer uma análise sobre a sociedade, sobre a questão da razão. Ou seja, a razão que deveria ser para a emancipação, o ser humano começou a usar essa razão de forma instrumental, ou seja, instrumentalizou a razão. A razão que era para ser uma ferramenta de desenvolvimento e de emancipação, de modo que o ser humano pudesse ser autônomo nas suas ideias, ele usou essa razão de forma instrumental, ou seja, para aprender coisas do tipo de como operar uma máquina, por exemplo, mas ele não estava usando a razão no sentido de desenvolvimento próprio, percebe? Então eles fazem essa crítica, a crítica à cultura de massa, ou seja, depois do advento da tecnologia, por exemplo, audiovisual, primeiro tinha ali a rádio, mas quando veio a TV e o ser humano ali sendo dominado ali pelo que ele assistia na TV, que logo agora a TV, o que passava na TV, que ditava as regras de comportamento da sociedade, que infelizmente até hoje isso acontece. É por isso que eu sempre falo, busque sempre as teorias contraditórias, os pensamentos contrários, as antíteses das ideias que você está vendo, não já vai logo acreditando, batendo martelo, olha, isso aqui mesmo, procura ver o contraditório, procura analisar o contraditório para você não ser um alienado, que é o que, sobretudo, eles vão criticar na teoria crítica, vai dizer sobre isso, essa crítica a essa alienação do ser humano enquanto um ser que deveria ser autônomo em suas próprias ideias, mas ele usou dessa razão, mas de forma errada, ou seja, instrumentalizou essa razão. Então, o contexto basicamente do século XX, como eu falei, tem essas duas correntes, claro, não são só essas, tem ali também o positivismo de Auguste Comte, que começa ali no século XIX. Você tem outras correntes filosóficas como o materialismo científico de Karl Marx, né, que surge ali no século XIX. Você tem inúmeras correntes. Mas eu trouxe essas duas, falei um pouco sobre elas. Essa aula eu procurei enxugar mais ainda, de modo que não ficasse muito grande, porque infelizmente as pessoas, até mesmo aquelas que assistem, costumam não assistir muito, às vezes por costume de ficar assistindo vídeos muito pequenos, não tem aquele hábito de assistir vídeos de 15, 20 minutos. Então eu procurei enxugar mais. Vamos aqui finalizar. Legado da filosofia contemporânea, influência em diversas áreas, artes, literatura, psicologia, sociologia. Questões relevantes tratadas no século XX e que são importantes até os dias atuais. Ética, igualdade entre os seres humanos e, sobretudo, justiça social. Então, basicamente é isso. Agora eu peço que você deixe seu like, caso você tenha gostado da aula. Peço que você que não assistiu às outras aulas que estão um pouco mais elaboradas, um pouco mais completas, eu precisava fazer essa aula e escrevi o roteiro, gravei essa aula aqui para você. Apesar dos pesares, como diz, procurei enxugar, claro que teria muitas coisas para falar, mas isso vai ficar sim para as aulas de filosofia, quando a gente pode abordar de forma mais aprofundada essas questões, como por exemplo o racionalismo de Descartes, como por exemplo o empirismo de John Locke, de David Hume, questões de fato, aí nós vamos se aprofundar, mas não do mesmo modo cronológico. Agora eu vou falar, por exemplo, da Maética de Sócrates, daqui a pouco eu posso falar sobre o racionalismo de Descartes, e depois sobre, por exemplo, as 5 vias de Tomás de Aquino, o empirismo de Hume, o criticismo, a teoria crítica da filosofia kantiana, o que é juízo sintético, o que são juízos analíticos. Aí nós vamos nos aprofundar um pouco mais, mas por hora nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!